A perda filial. Abraão iria sacrificar o seu próprio filho, com a morte. Seguindo literalmente uma revelação recebida. Abraão demonstra a sua obediência, sem discernir a realidade. Obediência sem juízo é estupidez. O ser superior de juízo quer filhos e não bestas que nem pensam. Uma pessoa sadia não é sádica e nem masoquista. Também, um Deus superior de consciência não é carente, ele não precisa de provas de fidelidade. Logo, a moral da parábola demonstra que os pais sacrificam os seus filhos, por suas próprias ignorâncias. Quando os educam com os seus próprios preconceitos. O crente que adora uma doutrina também procura converter o seu filho à paranoia de sua ideologia inventada, matando a liberdade de seu filho, o sacrificando. Portanto, bestas insanos idolatram doutrinas, sacrificam e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Por isso, Moisés disse que o pecado dos pais recai nos filhos. Entretanto, na verdade, cada um é sempre responsável por seus próprios atos. Pecado significa somente injustiça, pois a palavra vem de delito. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Então, a humanidade estava perdida em ilusórias doutrinas de preconceitos de bem e mal, desde o início. Cristo veio acordar a humanidade, a ressuscitando para a realidade. Ressurreição significa despertar, levantar, evoluir, acordar para a realidade. Não existe reencarnação. Quem não evoluir de juízo nem encarna, não há meio discernimento. As revelações dos profetas alertam que 1/3 dos espíritos nem evoluíram para a existência humana. Por causa de suas ilusões de orgulho, com preconceitos de bem e mal. Esses espíritos atrasados foram diabos, intrigantes, enganados por suas próprias ilusões de soberbas. E, agora, após 3,5 eras, 2/3 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no mundo inferior de juízo ardendo com a verdade. Só 1/3 se eleva de consciência. Os seres com soberba ficam fora da realidade. O preconceituoso tem falta de inteligência ou insanidade, pois cada ser é único, incomparável. Ninguém é melhor que o outro. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. Quem for contra a justiça do Espírito de verdade, da realidade da natureza não evolui de juízo na unidade do infinito. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. A verdade é a razão, imbatível, intocável, inviolável, irrepreensível, perfeita, sadia, santa. A verdade é o Espírito Santo. A verdade liberta e salva o juízo. A verdade é o poder acima das ilusões de bem e mal. Basta uma simples verdade para se acabar com séculos de mentiras.
As crianças vêm ao mundo puras, sem doutrina e nenhum preconceito contra pessoas. Quem for impuro por doutrina nem evoluir de juízo, para ser Deus. Quem não evoluir de consciência fica no infernal mundo inferior de juízo, queimando com a verdade, competindo com os adversários, Satanás. O termo Deus não significa um nome ou uma entidade, mas uma condição de consciência diante de outros seres. Então, até o homem é um Deus adiante dos animais. As pessoas confundem a justiça de equilíbrio da natureza no Espírito Santo da verdade da unidade do infinito com o ser. O ser e o puro vivem no Espírito de verdade. As profecias são revelações de fatos por premonições e nenhuma doutrina. Elas são as próprias provas materiais de uma consciência de vida eterna, fora até do corpo mortal. As doutrinas são mentiras, elas não existem na realidade, mas elas foram inventadas para limitarem as pessoas. Os hebreus sem juízo receberam leis para serem contidos. Os hebreus eram tão estúpidos, sem amor próprio, que adoraram até a imagem de um bezerro de ouro. As doutrinas são inventadas para bestas sem juízo. Na realidade, o que nos liga ao divino é o amor real e nenhuma doutrina inventada. O ser de consciência, Deus, é amor. O reino unido de Deus é de consciência elevada. Por isso, as Escrituras afirmam que os bestas não se elevam ao reino dos céus de Deus, de consciência. As leis foram divinamente criadas para prenderem as pessoas que são sem consciência. Assim, as leis prendem as bestas em seus próprios lugares. A palavra diabo significa intrigante e a palavra Satanás significa adversário. Logo, o sem juízo intrigante, diabo, é Satanás, adversário, da verdade e da realidade. Então, agora, as bestas estão saindo de suas prisões para se juntarem na política, economia e religião, para oprimirem os sadios, contra a cidade amada do alicerce da paz. Pessoas com juízo, com a consciência de compreensão do amor real são livres, sem doutrinas, elas superam qualquer lei, pois amor já é respeito. Doutrinas políticas, econômicas e religiosas são mentiras inventadas, elas não existem de fato na realidade. Na realidade, não existe doutrina econômica, pois o ouro nunca valerá mais que o alimento necessário à vida. O dinheiro é uma mentira, ele nem existe na realidade. A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Deuteronômio 23, 19. Cristo ensinou a compartilhar, para evitar o consumismo insano que devastaria o planeta. A verdadeira aliança de Cristo com a humanidade é a justiça de amor real. O ego individual vive com a ilusão do medo de perder o que já pertence eternamente a toda a natureza. Para ele, repartir as coisas é como uma perda, em sacrificar o seu próprio corpo. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Não existe política, na justiça natural todos são iguais, e a vaidade de poucos nunca poderá prevalecer sobre as necessidades de muitos, sem privilégios e discriminações. Religião não existe, pois não se religa ao ser que sempre está unido conosco em amor real. Paradoxalmente, as doutrinas justamente desunem a todos. Não existe a ilusão de sacerdócio.
Um verdadeiro mestre ensina a pureza de humildade e perfeição da verdade. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Lucas 6, 40. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13, 14. Cristo é Rei de Justiça Melquisedeque, ele é o nobre na verdade. Não existe recompensa para quem vive na realidade. A vida real já é a plenitude. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 10. Pessoas com juízo, no espírito de verdade da realidade, não adoram doutrinas, não seguem sacerdotes, não entram em templos, não fazem rituais e não pagam dízimo. Cristo libertou o povo do inútil e místico judaísmo, terminando com toda a lei, acabando com tudo, com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Logo, seu primo João Batista estava fora do reino acima de juízo, pois ele ainda inutilmente batizava os judeus em água. E os seus próprios discípulos também não o escutaram. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Por isso, por suas falhas de juízo, ele nem podia garantir aos seus discípulos quem estaria ao seu lado, de consciência elevada, pois a evolução é uma questão pessoal. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mateus 20, 23. Por isso, por falha dos discípulos, o Evangelho, da boa notícia, da verdade é restaurado agora. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Os discípulos não alcançaram por si mesmos o real espírito de verdade, como Cristo, eles até discriminavam as mulheres dos homens. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Os medíocres sem juízo condenam a bebida, a comida, a vestimenta, a aparência, o comportamento, a instrução, a classe, a idade, o sexo, a raça, etc. Entretanto,
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 11. Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, 18. A oração sincera é uma comunicação íntima, por telepsiquismo, e ela se faz em casa. Sem precisar de alguma lei, templo, sacerdote, ritual ou dízimo. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 5 a 8. Cristo era prático, sem ilusões. Ele se referia ao reino de Deus como um estado de consciência com juízo na realidade do presente e não em algum lugar ou no futuro. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Pessoas com juízo, no despertar da realidade, sabem que o amor real é livre. Elas não precisam de inventados contratos de casamento. Elas são mensageiras da verdade. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. Portanto, não amei a verdade. Quem adora qualquer doutrina é idólatra. Não existe o meio religioso. Doutrinas são mentiras, invenções, elas não existem na realidade. Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Resumindo, bilhões de pessoas afirmam ter uma religião, mas as doutrinas nem existem na realidade. Por essa insanidade elas não crescem de juízo e ficam no inferno. As pessoas são inconsequentes, levianas. Elas justamente perdem o seu amor próprio de livre-arbítrio quando ficam presas a estúpidas ilusões ideológicas, sem evoluir. Não existe purgatório, limbo, umbral, ou qualquer outra ilusão. Em todas as dimensões de evolução de existência a verdade é a mesma. É o céu de juízo ou um inferno sem juízo. As pessoas discernem a realidade ou não, não há meio discernimento. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, 37. O reino do céu sempre esteve diante dos olhos, mas as pessoas o transformam em um inferno, por causa de suas ilusões.
Quem se ilude ou esperando nunca o alcança. A esperança é a ilusão de quem não desperta para o presente inestimável de sua própria vida. O inútil caminho das doutrinas, pessoas, ou espíritos, levam a um labirinto sem saída. Somente Cristo é o puro caminho de salvação de juízo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Ninguém pode ir a ser superior de consciência, se não for primeiramente puro, como Cristo, no Espírito de verdade. Cristo não está em algum lugar ou pessoa. Cristo é a ressurreição da vida. Ele é a condição de pureza na verdade da realidade. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Marcos 13, 21. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. A solução para a vida eterna foi avisada desde o início, para a humanidade não se contaminar com preconceitos de bem e mal, mas as pessoas não praticam a verdade. Todas as religiões são contra os direitos humanos, elas cometem crimes penais de preconceito contra pessoas, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, formação de quadrilha, apologia ao crime, incitação ao crime, etc. Logo, salve-se de juízo, viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Ame a ser superior de juízo, sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.